Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o realismo. E o realismo vai se desenvolver num contexto marcado pelo avanço da Revolução Industrial em vários lugares da Europa, né? E é importante, antes de vermos realismo, termos uma dimensão um pouco desse contexto histórico que é a Revolução Industrial. Então, eu já começo essa aula cantando para vocês uma paródia que traz aí, né, um pouco do que foi a Revolução Industrial de maneira resumida, mas eu acho que bem resumida, certo? Então quero que vocês cantem comigo aí, tá? No artesanato nada é dividido no seu processo de produção. Manufatura é pouco dividido, já na indústria subdivisão. Na Inglaterra o pioneirismo se explica pela acumulação de capital com o comercialismo. Os cercamentos sei também que vão gerar a mão de obra consumidora da produção. Lutismo, trade unions, cartismo, formas de reação. Primeira fase, ferro e carvão, monopolismo e o aço são, com o Fordismo, segunda revolução. Primeira fase, ferro e carvão, monopolismo e o aço são, com o Fordismo, segunda revolução. Então fica aí esse pequeno resumo em forma de música de um conteúdo que eu imagino que vocês já tenham visto, né, nas aulas de história. Mas só para a gente entender o seguinte, né? A Revolução Industrial, na verdade, é um contexto marcado por mudanças econômicas, sociais, culturais e políticas decorrentes de uma mudança na forma de produzir, né? O artesanato, onde não havia divisão entre capital e trabalho, não se dividia também as etapas do processo produtivo. E aí vamos avançar para a manufatura, que é o contexto já ali dos séculos XV, XVI, né? Onde a gente vai ter já uma pouca divisão do processo de produção e uma separação entre capital e trabalho. Agora, quando chega no nascimento das fábricas, na Revolução Industrial, na chamada maquinofatura, aí vamos ter sim uma subdivisão das etapas do trabalho por conta de máquinas cada vez mais especializadas, movidas, claro, né, a energia mecânica, energia a vapor. Começa tudo na Inglaterra, né? Até porque a burguesia inglesa pôde acumular bastante capital através do comercialismo, mas lá também ocorreram chamados cercamentos, onde as terras que ainda eram mantidas em regime feudal pararam de ser, né, de funcionar sob regime feudal, porque os seus proprietários passaram a vender essas terras, loteando-as, certo? Vendendo lotes, cercando-as, daí o nome cercamentos, né, para vendê-las. E aí muitos camponeses agora, acabando o regime de servidão, deixam o campo e vão para a cidade em busca de trabalho. E que trabalho tem? Ora, temos as fábricas aí, né, surgindo. Então, essa massa de camponeses que migra do campo para a cidade, esse êxodo rural intenso, vai acabar provocando a formação da classe operária inglesa. Mas antes, quando eram servos, não tinham capacidade de consumo, porque não tinham renda, não eram assalariados. Mas agora, como mão de obra operária, são assalariados, né? E mais ao mesmo tempo, uma grande, digamos, um grande mercado consumidor da própria produção que eles mesmos fazem. Nós sabemos que na época nós temos a ascensão cada vez mais da burguesia ao poder através de várias revoluções liberais. E isso vai, obviamente, criar governos que favoreçam a burguesia e que sejam bastante distantes dos interesses da classe operária. E a classe operária então vai começar a se organizar. Nós temos no momento inicial dessa organização o chamado ludismo, né? Que eram os quebradores de máquinas, inicialmente liderados por Ned Ludd. Quebravam as máquinas porque, segundo eles, as máquinas tiravam empregos de muitos trabalhadores, gerava desemprego, e se gera desemprego, aumenta a oferta de mão de obra, reduz o salário. Então, inicialmente a revolta se dá dessa maneira. Mas depois começa a surgir os chamados trade unions, que seriam as primeiras, digamos, formas de organização sindical, onde se organizam greves, reivindicando o quê? Melhorias salariais, melhorias nas condições de trabalho e até mesmo redução da longa jornada de trabalho. Lembrando que nessa época não tinha legislação trabalhista, né? Então eles acabavam se mobilizando para reivindicar isso junto aos patrões.
mas depois percebem que um caminho, digamos, melhor seria exigirem o direito de participação política. O voto era censitário em vários países, na Inglaterra, por exemplo, também era, e aí surge o cartismo, o movimento que tem esse nome por conta de um documento chamado Carta do Povo, lançado em 1832 na Inglaterra, onde vão exigir, entre outras coisas, né, o direito de voto, o voto universal masculino. Queriam ter representação política para criar leis trabalhistas permanentes, certo? Muito bem, aí depois vamos ter o quê? Percebendo a dificuldade de participar de eleições, mesmo que houvesse o voto universal masculino. Havia uma dificuldade por quê? Porque o dinheiro vai ditar, né, o resultado das eleições. Quem tem maior capacidade de fazer propaganda das suas ideias, certo? O seu programa de governo, ou até mesmo de comprar votos, vence a eleição. Então ficava muito difícil, num regime democrático, a classe operária ter uma representatividade suficiente para provocar transformações. Por isso vamos ter aí a defesa de ideias de caráter revolucionário, né? Vamos ter a Comuna de Paris em 1870-71, depois vamos ter a Revolução Bolchevique em 1917 e, a partir do século XX, várias outras revoluções de caráter socialista. Mas, ao mesmo tempo, também vamos ter a criação de leis trabalhistas, né? Que começam aí a normatizar o trabalho nas fábricas, criando a proteção, né, do trabalhador, criação do salário mínimo, redução da jornada de trabalho, limitação da jornada, proibição do trabalho infantil, garantias também ao trabalho feminino e etc. A revolução se divide em duas fases. A primeira fase chamada de ferro e carvão. É uma fase onde as indústrias não têm ainda um grande alcance, elas conseguem dominar um mercado ainda regional. Na segunda fase, aí temos empresas de grande porte com capacidade de monopolizar mercados, tanto no âmbito nacional como no âmbito continental e cada vez mais também no âmbito global. É quando nós temos aí o capitalismo monopolista. E o que garante isso, o que é? É a capacidade de produzir em larga escala, em série. O Fordismo garante isso, né? Além, claro, de uma revolução no campo da comunicação, com o telégrafo, depois o telefone, e também no campo do transporte, né? Com o trem, por exemplo, a vapor, o navio a vapor. Tudo isso facilita também o escoamento dessa grande produção feita em série através do Fordismo na segunda revolução. É nesse contexto que vai se desenvolver o que a gente vai chamar de realismo. Então vamos falar do realismo agora, certo? Olha só, como eu disse, é o contexto da chamada segunda revolução industrial, quando a revolução está se aprofundando naquele momento de capitalismo monopolista, do Fordismo, né? Acontece ali o surgimento das bolsas de valores, o capitalismo financeiro, temos grandes grupos econômicos, né? As holdings, os trusts, os cartéis se formando aí também, as transnacionais, e o capitalismo assume aí, né, digamos, um alcance maior em vários países. Vamos ter aqui a mineração, as fábricas, a siderurgia, o trem, como coisas que passam a fazer parte do cotidiano das pessoas, certo? Não somente na Inglaterra, mas em vários lugares da Europa e até mesmo fora da Europa, né? Temos aqui condições precárias, né, de trabalho e de vida da classe operária, como eu já tinha comentado anteriormente. Muito bem, é nesse contexto que surge aí um olhar mais cuidadoso para essa nova realidade. Então vamos lá. Temos aqui no caso da condição dos trabalhadores a seguinte situação: viviam em situação de miséria. Essa miséria acabava exigindo que eles trabalhassem 14, 16 horas por dia. O cara entra de manhã no trabalho, muitas vezes ainda é escuro, é noite, e quando ele sai é noite também. Então o único lugar que ele tem de lazer possível é o quê? A taverna, é o bar. E aí nós temos um aumento gigantesco do índice de alcoolismo. Temos aí casos, né, cada vez mais graves de depressão, temos casos de suicídio e temos também aí prostituição aumentando e a violência. Então esse contexto decorrente da Revolução Industrial é, digamos, um pano de fundo para o nascimento dessa concepção artística chamada de realismo, tá? Vamos lá. Ainda falando do contexto, nós vamos ter em 1848 uma revolução em Paris. Nós vamos ter ali as chamadas barricadas de Paris, que vão derrubar um rei, o rei Luís Filipe de Orleans, chamado de rei burguês ou rei banqueiro. Quando acontecem as barricadas em 48, que vão levar, né, à criação de uma nova república na França, e vai ter como presidente
Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que depois vai dar praticamente um golpe de Estado e vai se tornar imperador em 1852, ele vai ficar preocupado com a possibilidade de uma nova revolução, semelhante à de 1848, que acabou levando ele ao poder, mas que pudesse ser contra ele. Então ele vai promover uma urbanização da cidade de Paris. Na verdade, ele está por trás desse projeto, mas o grande mentor disso é o prefeito de Paris, o prefeito Haussmann. E aí nós vamos ter o alargamento de ruas, o calçamento, canalização de esgoto, iluminação, certo? Nesse contexto, aquela Paris medieval das suas vielas estreitas dá lugar a ruas alargadas e a prédios novos, onde nós vamos ter aí a formação de chamados bulevares, que são esses sobrados aqui, né, de 3, 4, 5, 6 pavimentos, onde a parte térrea geralmente é comercial. É possível que também outros pavimentos superiores sejam comerciais, mas nas partes mais elevadas geralmente tínhamos ali estabelecimentos residenciais, certo? Então temos aí o surgimento de uma vida moderna. Na verdade, quem vai usar esse termo pela primeira vez vai ser o grande poeta francês Charles Pierre Baudelaire, o pai da modernidade poética, o primeiro homem a teorizar o que ele mesmo vai chamar de vida moderna. Um dos elementos que marca essa vida moderna é o surgimento da multidão no âmbito urbano, onde as relações sociais se tornam cada vez mais superficiais e também cada vez mais instáveis. Ele escreveu um ensaio sobre essa nova vida moderna, né, na obra Sobre a Modernidade. Mas ele também foi o autor daquela que é considerada por muitos a maior obra poética do século XIX, uma das mais influentes da história, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. E temos um poema do livro As Flores do Mal, chamado A Uma Passante. Baudelaire vai dedicar esse poema a uma mulher que passa por ele numa das ruas, né, movimentadas do centro de Paris. E olha só o que ele vai escrever, claro, numa versão aqui traduzida, né, para o português. A rua em torno era um frenético alarido, ou seja, um barulho intenso. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia no olhar. Céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz, e a noite após? Efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, tu que eu teria amado, tu que bem ouviste. Nós vamos ter aí uma crítica a esse poema, eu digo crítica no sentido de análise, né? No sentido de oposição, feita por um filósofo alemão, Walter Benjamin, um dos grandes nomes da filosofia aí do século XX, e ao analisar a vida moderna a partir da obra de Baudelaire, a obra Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, ele vai dizer, Walter Benjamin, o amor em Baudelaire é um amor à primeira e à última vista, dando justamente essa ideia de que a vida moderna traz uma sociabilidade marcadamente superficial e marcadamente instável. Pessoal, não foi à toa que essa nova sociabilidade acabou, digamos, criando um ambiente favorável ao surgimento de uma nova ciência, inclusive, né? A sociologia, a própria antropologia. Os olhares intelectuais para essa novidade acabaram exigindo, na verdade, a criação de um novo campo do conhecimento voltado a interpretar, né, essas mudanças intensas que estavam acontecendo nesse contexto da Revolução Industrial, que o Baudelaire vai chamar de vida moderna. Então, o realismo vai se desenvolver nesse contexto da vida moderna, de uma vida urbana. Muito bem, vamos continuar aqui então. Olha só, vamos falar do realismo então, certo? O contexto ainda é marcado pela apropriação. Assim, há uma ideia de se explicar tudo pelo olhar científico, tá? Há uma busca por uma objetividade em todos os aspectos, em todos os campos do conhecimento. Mas nesse momento em que nasce a sociologia, nós vamos ter aí alguns intelectuais do campo da sociologia se apropriando de ideias das ciências naturais, como por exemplo a teoria, né, da evolução das espécies de Darwin, adotando isso para o campo das ciências humanas, dizendo inclusive que, olha, assim como algumas espécies eram mais aptas a sobreviver a uma seleção natural
e levar adiante as suas características genéticas, nós temos hoje também uma espécie de seleção social, que é a modernidade, que é a revolução industrial, que é o progresso econômico, científico, tecnológico. E temos também, nesse mesmo caso, algumas culturas mais habilitadas a levar a sociedade a caminho do progresso. É o chamado darwinismo social, certo? Então, a figura de Ratzel, por exemplo, né, vai ter relação com isso, além de Spencer e também o próprio Karl Marx. O Ratzel é o cara de uma certa geografia, de um determinismo geográfico, né, a definição do determinismo geográfico. O Spencer é o defensor aí, né, do chamado darwinismo social, ao qual eu estava me referindo. E o Marx, ele não vai usar, digamos, a teoria de Darwin para explicar a sociedade, mas ele vai passar a olhar as relações sociais de modo científico. Aí o olhar dele é um olhar economicista, certo? E um olhar bastante cru, materialista, um olhar pragmático, onde tudo para ele se dá através de interesses materiais. Daí o nome materialismo histórico da teoria de Marx, certo? Vamos ter então uma visão de mundo pautada na ciência, mesmo que haja distorções aqui, né? Como aquelas feitas por Ratzel e por Spencer em relação à teoria de Darwin, usando argumentos de uma ciência natural para explicar o comportamento humano, por exemplo. Então, mas mesmo que haja distorções, há sim a busca por uma visão objetiva sobre o homem e sobre a sociedade. Então acabou o romantismo, aquela coisa de idealizar a sociedade, não. Vamos procurar olhar com objetividade, olhando as coisas como elas são, e não idealizando, não mais imaginando, não mais aquela opinião individual. Então há uma ruptura clara aqui, né, com um contexto romântico. Muito bem, vamos falar de pintura. Há uma preocupação aqui na pintura de buscar a verdade visual, retratar aquilo que os olhos conseguem captar, certo? Uma representação cada vez mais realista, um olhar objetivo. Se nega a imaginação. Eu não posso pintar o que eu imagino, eu só posso pintar o que eu vejo. Muito bem. Sociabilidade. Nós temos aqui a busca pelo retrato da sociabilidade, mas do cotidiano do trabalho, ou do cotidiano dos trabalhadores, ou ainda de situações cotidianas que envolvam a burguesia, mas naquilo que há de menos pomposo, naquilo que há de mais cru, certo? Desse comportamento. Nesse caso, se procura então cenas geralmente coletivas. Valorize-se mais a sociabilidade, que traz em torno de si uma coletividade, né? Rompendo isso aí com aquela visão mais individualista e subjetiva do romantismo. Então se nega de vez a subjetividade em nome de um olhar mais realista, mais objetivo. Temos aqui o autorretrato de Courbet, né? Onde ele procura alcançar uma grande, digamos, fidelidade daquilo que os olhos conseguem captar, né, da realidade. Muito bem. Olha só, temos aqui também como pauta temática a crítica social, principalmente no sentido de retratar a condição de vida da classe operária, dos trabalhadores, da cidade, dos operários, mas também do campo, tá? Temos aqui os cortadores de pedra de Courbet e a obra de Daumier, Vagão de Terceira Classe, tá? Nós vamos ter, por exemplo, o Courbet como um artista vinculado ideologicamente ao anarquismo. Ou seja, é alguém que vem retratar o trabalho, a condição de vida e trabalho da classe, né, operária ou da classe camponesa, mas com o objetivo de justamente criticar isso e propor, claro, através dessa crítica, um olhar crítico mais amplo, objetivando uma transformação dessa sociedade, inspirado, no caso do Courbet, nos ideais anarquistas. Muito bem, aí, né, o Courbet retratando Joseph Proudhon e seus filhos. Proudhon é um dos principais, né, autores, ideólogos do anarquismo. A sua obra Sobre a Propriedade, que vai ter uma frase famosa que depois vai ser transformada em título da obra: a propriedade é um roubo. Então fazia uma crítica severa à propriedade privada, ao Estado liberal burguês, defendendo então o fim da propriedade e o fim do Estado como meio de se chegar a uma sociedade mais igualitária e também livre. Liberdade e igualdade ao mesmo tempo, certo? Muito bem, vamos ter aqui também o drama individual sob a ótica social. Por exemplo, a dor de perder o ente querido é uma coisa que cada um, né, vai sentir de modo diferente. Mas a arte realista não quer captar esse lado subjetivo, quer captar o lado social, né? Onde existe um drama individual, sabemos, mas aquele drama individual que é meu, mas também é de qualquer um. Essa cena traz um personagem,
Mas esse personagem, na verdade, que está ali, ele é um protótipo que serve de exemplo para todos os outros que passam também por aquela mesma situação, porque é uma situação tipicamente social. É essa visão que o realismo traz. Mesmo quando aborda um drama individual, faz isso sob uma ótica social, tratando como um fato coletivo e não retratando a subjetividade do luto particular, né, que cada um sente, e sim o modo como isso se dá socialmente, tá? Muito bem, vamos ter aqui também naturalismo da intimidade burguesa. Nós temos autores, pintores realistas que vão retratar não a classe operária, não a classe trabalhadora do campo, mas a burguesia. E aí temos assim um certo naturalismo nessa vida burguesa marcada pelo ócio. Temos aqui, ó, Almoço na Relva, de Manet. O Manet é o cara que vai procurar, né, retratar sempre essa naturalidade do ócio burguês, certo? Enquanto a classe trabalhadora, né, está lá empenhada em 14, 16 horas de trabalho nas fábricas, os membros da burguesia, obviamente, podem se dar ao luxo do ócio. Temos aqui também, certo, uma prostituta, Olímpia. Essa obra, inclusive, sofreu forte censura, né? Porque ela está nua, com a mão sobre a coxa, mais parte sobre a genitália, e ela olha para o espectador, né? Há um certo, digamos, olhar provocativo para os padrões morais daquela época, é claro, né? E se via aqui isso como um certo despudor, por isso essa obra chegou a ser censurada. Mas por mais que seja uma prostituta, e a gente associa geralmente a prostituta ao submundo, certo? A uma classe social muitas vezes inferior, ela tende, né, a grupos mais capitalizados. Então ela está relacionada a uma sociabilidade burguesa, certo? Ela então tem a ver aí com essa intimidade de um ambiente burguês que o Manet vem retratar, embora a Olímpia não seja uma mulher da burguesia, mas esteja inserida nessa sociabilidade burguesa também, tá? Muito bem, temos aqui agora o realismo brasileiro, né? Onde vamos ter cenas ocasionais do cotidiano popular. Aqui, ó, o violeiro de Almeida Júnior, um cara tocando viola, certo? No parapeito da janela, a mulher ali encostada, cantando junto com ele, uma cena popular. Mas também aqui, ó, na obra Arrufos de Belmiro de Almeida, uma briga de casal, certo? Onde a mulher sofre, o marido está ali, né, fazendo pouco caso do sofrimento de sua mulher submissa, possivelmente contrariada aqui pelo marido nessa briga, né? Ou seja, limitada em seus anseios pela autoridade masculina dessa sociedade extremamente patriarcal. Então, está dizendo aqui então uma cena também na intimidade doméstica, certo? Muito bem. Ainda no realismo brasileiro, tá? Temos aqui, ó, a Má Notícia de Belmiro de Almeida. Quando traz cenas individuais, mas que podem, digamos, serem replicadas em outras várias situações. Ou seja, más notícias várias pessoas recebem, né? Então essa representação é a representação que tem sim uma repercussão de caráter social. É uma coisa que acontece com esta pessoa retratada, mas que acontece com outros também, e que vão se identificar nessa forma de retrato. Por isso, uma obra realista que vem retratar a vida como ela é, certo? Muito bem. Temos aqui a caricatura, sendo muito forte, uma importante modalidade do realismo. O Daumier, aquele pintor, né, de temas aí mais picantes, é um cara que também vai usar a caricatura para fazer crítica satírica do cotidiano ou até de momentos políticos importantes. Aqui temos, por exemplo, ó, o Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, depois que ele deixa o trono no Brasil e vai para Portugal disputar o trono contra o seu irmão Dom Miguel. Então vejam que a forma de retratar é uma forma caricata, é uma forma satírica, vem justamente, né, criticar de modo irônico esses personagens aí, somente personagens da grande sociedade, figuras públicas, certo? E então a gente tem o realismo como uma modalidade artística voltada fortemente para a crítica social, não só para a crítica das condições sociais, mas para a crítica dos valores sociais ou mesmo dos valores políticos. Vamos ter aqui na escultura, tá, as figuras de destaque, que são Rodin e Camille Claudel. Os dois que chegaram a ter um caso ali, né, durante uma parte da vida deles, depois se separaram. Camille Claudel é mais jovem que Rodin, chegou a ser uma espécie de seguidora, né, estética do Rodin, mas que apresenta aqui, claro, uma peculiaridade na sua obra.
temos aqui a famosa escultura O Pensador, certo? De Rodin. E aqui a Flautista, certo? De Camille Claudel, e depois Rodin, de Camille Claudel, tá? O que nós temos aqui? Por que essas esculturas são realistas? Primeiro porque traz uma linguagem do contexto da Revolução Industrial. O uso do metal. Tá, mas o que é isso? É bronze? É. Ah, mas já utilizavam ferro naquela época? É, mas aqui é difícil esculpir com ferro, é difícil moldar com ferro, né? Então vamos ter a escultura aí feita com metal. O objetivo de se usar o metal é, de fato, usar uma linguagem, né, estética condizente com aquele contexto da Revolução Industrial. Mas tem também aí, ó, a busca por modelos vivos. Ninguém vai esculpir aquilo que imagina. Isso é uma coisa romântica, né? Esculpir aquilo que se vê. Por isso é realista. Se busca, principalmente na obra da Camille Claudel, uma espontaneidade de quem está sendo esculpido ali como modelo, né? Ou seja, a busca por uma verdade visual, certo? Por isso as esculturas aí são sim de caráter realista. Agora vamos ter aqui a arquitetura. Não dá para falar numa arquitetura realista, mas dá para falar de uma arquitetura predominante no contexto do realismo, que rompe sim com aquela arquitetura do contexto romântico, tá? É a arquitetura do ferro. Nós temos aqui, ó, em Milão, o pátio central das galerias, né? Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada aí, e que vai trazer na parte superior, né, essas galerias e essa cúpula circular central aqui com ferro, né, armação de ferro e vidro. Essa combinação do ferro e do vidro eram vistos como símbolos de modernidade da época, tá? Temos aí também a Torre Eiffel, que foi erguida para a Exposição Internacional de Paris em 1889, deveria ser desmontada depois, né? Foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, daí o nome da torre, mas está lá até hoje, né? Continuou lá e virou um grande símbolo dessa arquitetura moderna do realismo, à base do ferro, mas também um símbolo da cidade de Paris, é claro. Temos aqui em Londres o Palácio de Cristal para a grande exposição de 1851. É a primeira grande exposição de tecnologias, certo? Daquele contexto da Revolução Industrial, em que cada país vem mostrar o que tem de novo, o que tem de, digamos, mais moderno, o que tem de inovação tecnológica, tá? Esse é o objetivo dessas grandes exposições. Então temos um Palácio de Cristal todo com armação de ferro, combinando, claro, ferro e vidro, né? Palácio de Cristal é modo de dizer, mas o que tem ali é ferro e vidro. E olha só, nós vamos ter repercussão dessa solução arquitetônica em vários lugares fora da Europa, inclusive no Brasil, inclusive em Santa Catarina. Aqui temos o Palácio Cruz de Souza, antigo Palácio Rosado, Palácio do Governo. Ele foi totalmente reformado entre 1895 e 1898, adquirindo essas características arquitetônicas que vemos aqui, certo? Com esses elementos aqui, ó, greco-romanos na parte externa. Na parte interna haverá a combinação de elementos barrocos, rococós, neoclássicos, né, entre outros, tá bom? Então, e temos aqui, ó, a clarabóia, certo? No topo da construção, que é uma armação metálica com um teto de vidro. Claro que é algo já, digamos, bem mais modesto que aquilo que vimos, né, em Paris, por exemplo, ou em Londres, mas só para mostrar como essa solução arquitetônica era vista como símbolo de modernidade. E nessa república que existia há pouco tempo aqui no Brasil e em Santa Catarina, esse novo governo queria se ver como símbolo de modernidade, de progresso, inclusive palavra que está lá, né, na bandeira republicana. Muito bem, olha só, internamente o efeito que essa clarabóia, ó, aqui, ó, o efeito que essa clarabóia produz internamente na verdade uma abertura, né, de luz solar, certo? E aqui dentro a gente vê, claro, elementos, né, barrocos e rococós misturados com elementos neoclássicos, né? É a chamada arquitetura eclética, o ecletismo, porque misturava esses vários elementos históricos, mas externamente a gente tem sim esses elementos modernos, com essa clarabóia aqui e tem até essa outra clarabóia menor, tá? Muito bem, ainda temos aqui dentro do Palácio Cruz de Souza um dos símbolos de modernidade arquitetônica do Brasil ali, né, no final do século XIX e do século XX, esse vitral aqui, ó, todo com armação de ferro e, claro, a base de vidro, né? Isso aqui é mais ou menos de 1910, tá? O palácio já tinha sido reformado e esse vitral vai passar a fazer parte da arquitetura do palácio, né, de uma década e meia depois da sua reforma. Muito bem,
Temos ainda aqui, ó, a Ponte Luz, uma ponte metálica, né? Começou a ser construída em 1922 e foi inaugurada em 13 de maio de 1926, símbolo da cidade de Florianópolis e símbolo de modernidade para a época, por causa dessa solução, né, férrea para a construção de uma ponte, tá bom? E é isso, temos agora aqui uma comparação, uma tabela comparativa entre realismo e romantismo, né? Enquanto o romantismo era subjetivo, o realismo objetivo. O romantismo trazia cenas imaginárias, no realismo só a realidade circundante, só aquilo que a gente consegue ver ao nosso redor. O romantismo preza a emoção, o realismo a razão. No romantismo, a verdade individual, a minha visão de mundo, a minha visão subjetiva. No realismo, a verdade universal, aquela produzida pela ciência empiricamente. No romantismo, imagens fantasiadas, coisas que vêm da imaginação. No realismo, fatos reais, aquilo que pode ser observado, aquilo que é empírico. No romantismo, o homem é o centro do mundo. No realismo, o homem é parte do mundo. O homem pode, inclusive, olhar para si como parte do mundo. O romantismo traz um culto ao passado, né? E o realismo tem um olhar aguçado para criticar o presente, rompendo com aquele saudosismo, né, que o romantismo traz em buscar referências do passado para legitimar o que somos no presente. Muito bem, aqui algumas questões para vocês resolverem, certo? Paralisa a tela, leia o enunciado, responda. Depois aqui, né, vocês podem chegar à conclusão do gabarito para a gente corrigir depois no atendimento online. Mais outra questão, certo? Outra questão para vocês. E aqui as atividades da apostila de vocês, tá bom? Página 23. Um beijo grande para vocês. Cuidem-se e espero vê-los bem, pessoalmente, o mais rápido possível. A saudade é grande.